Uma coisa que é muito legal do Star Trek, que eu acho, é a questão da tripulação, né? A relação interpessoal deles. Como eu joguei jogos antes de assistir o Star Trek, porque eu não assisti os primeiros de todos, né? Eu comecei a assistir mais, vamos dizer, os posteriores. É interessante que, tipo, eles sempre, quando eles querem fazer um simulador, alguma coisa, ou um jogo, ou algo que passa uma simulação, que nem eu vou dar um exemplo do Elite Dangerous ali, quando eles pegaram as vozes, por exemplo, os personagens, assim, eles idealizaram nos personagens do Star Trek. Por exemplo, de dublagem, eles contrataram os próprios atores, né, pra dublar a voz, por exemplo. Sim, teve um cuidado, digamos assim. Uma coisa interessante que dá pra pegar de personagem também é justamente essa diferença, porque assim, Star Wars, eu acho que justamente que entrar naquilo de ser a jornada do herói, os arcos são muito delimitados pra cada personagem. A Star Trek, ele tem o seu tempo devido pra ter aquele cuidado com cada personagem, eu acho. Uhum. Isso realmente, esse é um ponto que eu concordo. Por exemplo, no Star Wars você centraliza muito ao redor dos Skywalkers, né? É ali ao redor do Luke. Ou o protagonista daquela cena também. E já o do Star Trek, ele tem um desenvolvimento, por exemplo, não só do Capitão Kirk, ali, de toda a tripulação, mas, por exemplo, desenvolver ali também, por exemplo, o Spock, ele tentando aprender a ser um pouquinho, aprender o lado humano dele, e também a questão de, opa, tem ali o Dr. McCoy ali também sendo, digamos, a ponta oposta do Spock, mas é um ponto bem interessante na questão de caracterização dos personagens. Não, mas aquela coisa, é que eu não manjo nada de Star Trek, né? O que veio primeiro do Star Trek, o filme ou a série? A série. Porque, tipo, assim, a série vai ter quantas horas? Vai ter 10 horas, se for uma série de 10 episódios, tudo mais, ou 5 horas, se for 30 minutos cada episódio. Os filmes vão ter no máximo 1 hora, 2 horas cada filme. Difícil mudar isso. Só que sabe o que é interessante na questão do Star Trek? Que a série não fez sucesso, os filmes fizeram. Tem isso também, porque como Star Trek começa antes, ele é antes Star Wars, porque Star Trek representava um pouco a cultura nerd, digamos assim, naquele contexto. Você não tinha outra coisa de peso além de Star Trek. Ela era um símbolo, digamos assim, era uma conquista de quem era fã desse nicho. Se você pegar só pelos clássicos, Star Wars tem um conteúdo bem menor que Star Trek. E mesmo assim, o do Star Wars, ele consegue ser um conteúdo mais enriquecedor do Star Trek, do que o Star Trek. Porque se você for ver só do Star Trek, é só justamente a tripulação indo explorar o espaço. E tendo que lidar com a série Quest e os desafios que estão aparecendo ali no meio do caminho. Mas eu não tô falando disso, eu tô falando de tempo-hora. Eu entendi que você está querendo dizer que o Star Trek ele tem uma maior quantidade de horas devido às 3 temporadas da série ali no passado, coisa e tal. E também os filmes que saiu mais ou menos no mesmo tempo, próximo dos lançamentos do filme de Star Wars. Eu entendi isso que você está falando. Eu só estava querendo dizer que esse tempo que foi utilizado, por exemplo, na tela, 2 horas e pouco, mais ou menos, lá mostrando lá só a Nova Esperança. Ele foi muito mais bem utilizado do que, por exemplo, as temporadas que teve do Star Trek, porque conseguiu apresentar não só uma ideia, mas apresentar um universo que chama bem a atenção. A do Star Trek, se você for ver, por exemplo, no episódio piloto, já que você mencionou da série, não chama atenção, porque é só justamente um monte de cara com suéter lá e um decorado ali no suéter e indo ver lá uns caras alienígena cabeçudo lá que tá sequestrando o Capitão Pike.